Só um minuto. Vamos lá? Então vejam só, pessoal. Como eu falei a vocês, existem os dois tipos de reprodução, né? A reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá? Elas vão se diferenciar devido à participação da troca do material genético que ocorre, tá certo? E para que ocorra uma troca de material genético, a gente tem que ter uma troca, uma fecundação de gametas. Então, como eu falei a vocês, os gametas são as células germinativas. Então, a gente vai ter, por exemplo, a célula germinativa do pai, do macho, e a célula germinativa da fêmea. E aí, quando essas células se encontram, né, acontece a fecundação e acontece a mistura do material genético. Porque vocês sabem que toda célula germinativa ela vai possuir o DNA, né? No caso, o espermatozoide vai ter o DNA do pai e o óvulo vai ter o DNA da mãe. Então, quando essas células se fecundam, acontece uma mistura de material genético, tá? E aí, esse tipo de reprodução é quando a gente tem a reprodução sexuada. Tem gente que diz assim, a diferença da reprodução sexuada para assexuada é quando envolve relações sexuais. Não, não é bem assim, tá certo? Tem que envolver a troca de material genético. Não necessariamente precisa de um como é que eu posso dizer? De um acasalamento acontecer, certo? Para que ocorra a fecundação. Porque, por exemplo, esponjas do mar, elas liberam o espermatozoide e o óvulo na água, e na água mesmo eles se encontram e acontece a fecundação da célula. Então, não teve acasalamento. Deu para entender? Então, não é necessário que ocorra um acasalamento para acontecer a reprodução sexuada, tá bom? Já a reprodução assexuada não ocorre essa mistura de material genético, não ocorre aí a participação dos gametas, tá certo? Então vamos lá. Reprodução assexuada, vamos ver as características delas. Vejam só. Não acontece a participação de gametas, né, células sexuais. O próprio indivíduo ele dá origem a outros seres geneticamente idênticos. Por exemplo, uma bactéria, ela se divide em duas, certo? E essas outras duas vão se dividindo em mais duas cada uma e assim ela vai se multiplicando. Então, é uma forma de reprodução? É. Só que aí o que acontece? A carga genética é igual, tá? Então, essa célula vai dar origem a duas novas células idênticas, certo? Idênticas à primeira, tá bom? Diferente aqui, ó, da reprodução sexuada, onde eu vou ter os espermatozoides, ó, que irão fecundar o óvulo. E aí, ó, com a junção, o que vai acontecer? Essas novas células aqui, elas vão ter as características tanto do pai quanto da mãe. Ou seja, não vão ser iguais, vão ser semelhantes, parecidas, mas iguais não. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Ô, professor, só pode repetir o que vai ser semelhante? O que vai O o que quê? não vai ser semelhante? O que não vai ser semelhante? O que não vai ser semelhante é isso aqui, ó. Ó,
uma célula bacteriana, por exemplo, ela se divide em duas. Tá? Uma célula dá origem a duas células iguais à primeira. Tá? Então, por que isso acontece? Porque não ocorre uma troca de material genético, certo? E pelo fato de não ocorrer a troca de material genético, tá? Então, ela vai ser idêntica àquela célula que deu origem a elas, tá certo? Sim. Então, vamos lá. Os descendentes da reprodução assexuada, eles vão possuir a mesma característica do indivíduo original, porque eles recebem cópias iguais do DNA, tá? Então, quem é que vai realizar esse tipo de mecanismo? Amebas, bactérias, corais, tá? Então, algumas esponjas do mar, elas podem participar tanto da reprodução assexuada quanto da reprodução sexuada, certo? Algumas bactérias também realizam reprodução sexuada com trocas de materiais genéticos. Nem todos eles vão possuir um só mecanismo. Tem ser vivo, por exemplo, algumas plantas elas conseguem se reproduzir de forma sexuada e se reproduzir de forma assexuada, tá? Isso vai depender de espécie para espécie. E aqui na reprodução sexuada, obrigatoriamente, para que ela exista, tem que ocorrer ah, tem que ocorrer a, a troca de material genético, tá? A participação dos gametas aqui, tá certo? Então, por exemplo, os descendentes, eles são geneticamente diferentes daqueles que o originam, porém eles podem ser semelhantes, eles vão possuir características dos pais, certo? Característica do pai e da mãe. Então, por exemplo, pronto, você aí que está do outro lado, você tem características do seu pai e tem características da sua mãe. Então, por exemplo, Clara Alessandra, ela tem o cabelo liso, o cabelo da mãe dela é liso, e aí ela herdou esse cabelo liso da mãe dela, né? A mãe dela é branquinha, então por isso que Clara é bem branquinha. Clara tem os olhos da mãe, certo? E por aí vai. Já existem pessoas que são mais parecidas com o pai. Isso aí, ó, é de pessoa para pessoa. A pessoa vai mudando conforme o tempo vai passando, tá certo? E isso, pessoal, essa troca de material genético, essa mistura de DNA tem uma vantagem em cima da reprodução assexuada. Qual é? É justamente a variabilidade genética, tá certo? Então, por isso que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Então, a variabilidade genética vai permitir que isso aconteça devido à troca de material genético, a reprodução sexuada, coisa que não vai existir nos tipos de reprodução assexuada, já que os indivíduos nascem geneticamente iguais, tá certo? E quem é que vai se reproduzir de forma sexuada? Plantas, animais diversos, certo? Como também algumas bactérias podem se dividir de forma sexuada, certo? Alguns fungos e por aí vai. Tudo isso vai depender de espécie para espécie. Dúvidas? É isso aqui, deixa eu ver. Uma piada. Gosto de pouco de solidão. De um pouco de solidão. A célula fala. Aí depois ela, sinto aflorar minha dupla personalidade. Saco, minha solidão dura só 20 minutos. Isso aqui, gente, é o processo de bipartição, tá? É o processo de divisão celular, onde a célula vai originar outra célula idêntica a ela, entendeu? E esse processo, ele é simplesmente, demora pouquíssimo tempo. Porque quando uma célula se divide, rapidamente ela já começa a se dividir de novo. Hereditariedade. Vamos ver essa outra característica dos seres vivos. Vejam só. Então, essa característica de hereditariedade está ligada à reprodução, no qual um ser vivo ele transmite para os seus descendentes um conjunto de características genéticas sobre a organização típica de sua espécie. Então, essas instruções genéticas estão presentes na molécula do DNA, tá? Então, aquilo que eu estava falando a vocês, o fato de uma pessoa nascer
certo? Com as características, por exemplo, da mãe, do pai. Isso é o que a gente chama de transmissão de características adquiridas, tá certo? São transmissões de características que passam para o DNA e vão passando de pai para filho. Dúvidas? Não. Não. Vamos passar. Não. Outra característica dos seres vivos é que todos os seres vivos eles têm a capacidade de evoluir, certo? Existe evolução nos seres vivos, tá? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui uma imagem da evolução do ser humano, tá? Então, o que acontece aqui? Ao longo da evolução, ao passar dos anos, né, o ser humano ele foi evoluindo até se tornar o indivíduo que ele é hoje, tá certo? E tudo isso se deu durante muito tempo. Então, essa evolução, ela é gradativa. E olha aqui, veja aqui que frase, né? Ele fala, Anthony Lavoisier, ele foi um dos principais cientistas assim naturalistas e ele fala que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, certo? Porque na natureza realmente, para que o mundo, o planeta, a vida exista, certo? Tudo é transformado. Por exemplo, você, deixa eu ver, Michael. Michael tá aí? Tô aqui, professor. Michael tá aí. Michael morreu, certo? Hoje Michael morreu. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai enterrar Michael, não é? Aí quando a gente enterra Michael, o que é que acontece? Seu corpo, a sua carne, ela vai entrar em decomposição, certo? Porque a carne, o corpo, é matéria. Tudo que está no nosso planeta é matéria, certo? E aí, quando uma pessoa morre, uma planta morre, um animal morre, qualquer coisa dessa, qualquer coisa que tenha vida morre, certo? Então, essa matéria ela vai se decompor, certo? E aí, essa decomposição vai fazer com que essa matéria orgânica, né, ela vire matéria inorgânica novamente. O que é matéria orgânica? É tudo aquilo que vem de um organismo vivo, tá? A matéria orgânica, ela vem de um organismo vivo, certo? E aí, quando uma pessoa morre, que entra em decomposição, uma pessoa, um ser vivo, certo? Então, essa matéria orgânica, ela vai começar a ser degradada, certo? Quem é que faz a degradação, a decomposição? Fungos, bactérias, né, animais detritívoros, então participam aí da formação dessa degradação de matéria orgânica. Então essa matéria orgânica ela começa a ser degradada e começa a ser transformada em matéria inorgânica. E o que é a matéria inorgânica? São justamente substâncias que fazem parte aí da formação de novos seres, da formação de novos componentes que ajudam os seres vivos a manter o seu ciclo. Por exemplo, as plantas, né? Então, quando uma pessoa um ser vivo, qualquer coisa orgânica morre, começa a ser decomposta, essa decomposição se transforma em substâncias que ajudam as plantas, certo, a se desenvolverem, né? No caso, o adubo. São nutrientes para essas plantas se desenvolverem mais, se crescerem mais, né? E aí é que tá. Porque as plantas são um fator principal, porque justamente as plantas é quem são os seres produtores, são seres base de toda a cadeia alimentar, são a base de toda a vida. Por quê? Porque é a partir das plantas que acontece a produção de moléculas de energia, certo? E a partir das plantas também que vai acontecer a produção de energia, não. A produção, por exemplo, de oxigênio. E aí, ó, essa glicose, como eu falei a vocês, que a planta produz no processo de fotossíntese e esse oxigênio, é justamente as duas substâncias principais que vão permitir que os processos principais, os processos fisiológicos principais aconteçam, que são a produção de energia, né, dos seres vivos. Então,
tudo na natureza é cíclico, é de forma cíclica, tá certo? Por isso que Lavoisier dizia que nada se cria nem se perde. Vai acontecendo o quê? Transformações. A própria luz solar, a gente consegue converter a energia que vem do Sol, certo? A gente consegue simplesmente converter essa energia que vem do Sol, certo? Para formar energia química, por exemplo, entendeu? Para formar moléculas, para formar nutrientes, entendeu? A gente está transformando aquela energia em uma energia que a gente vai utilizar para a gente, tá certo? Então, tudo isso, Lavoisier dizia, foi um cientista brilhante, assim. E aí, quando a gente começa a utilizar essas coisas, a gente já pega o fundo, o conceito religioso, a gente já pega, por exemplo, o conceito filosófico, tá certo? Porque o que morre é a matéria orgânica, tá certo? Mas o seu pensar, a sua consciência não é matéria. A sua consciência, por exemplo, é o seu espírito. Aí já entra no mundo religioso espiritual, tá certo? Que já é outra coisa, tá? Mas aprendam que você é igual a qualquer coisa que tem no planeta. Você não é melhor do que uma pedra, certo? Você não é melhor do que uma planta, tá? Todo mundo tem um certo papel a cumprir no planeta. Tá certo, gente? É. Terminamos por hoje. Dúvidas? Não. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, vê só recapitulando, né, as características dos seres vivos. Todos os seres vivos são constituídos por célula, né? No caso, a célula é a menor parte, a menor unidade que constitui o ser vivo, tá? Essa célula vai ter funções fisiológicas, funcionais, como também vai ter funções morfológicas, vão dar funções, vão formar a estrutura de todo ser vivo, tá? E os vírus não são considerados seres vivos, porque eles não possuem células. Existem vários tipos de seres, como os seres unicelulares, que possuem apenas uma célula, e os seres multicelulares, que são formados por várias células, tá? Todos os seres vivos, eles vão possuir uma organização celular, certo? Dentre elas vão existir as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas não têm o seu material genético organizado, né? O seu material genético, ele é disperso no citoplasma celular. Já a célula eucariótica, ele vai apresentar a carioteca, vai apresentar a membrana nuclear e vai deixar esse material genético organizado dentro do núcleo, certo? Existe também
as células de tipo animal e a célula de tipo vegetal, onde cada uma vai ter diferenciações, certo? Todo indivíduo vivo, né, ele é formado por células, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos, um conjunto de órgãos desempenhando funções vitais formam sistemas, vários sistemas trabalhando em conjunto vão formar um organismo vivo e os organismos em comunidade formam uma população, certo? Então, todo ser vivo precisa de uma nutrição, né? Precisa se nutrir para obter energia, tá? E aí a gente tem uma ideia de quem são, que são os seres autótrofos e os heterótrofos. Os seres autótrofos são aqueles seres que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, como as plantas e a fotossíntese, né? Já os seres heterótrofos são seres que não produzem o próprio alimento e dependem dos autótrofos para sobreviver através da alimentação. Então, todos os seres vivos também respondem a estímulos, seja eles animais ou plantas, através do sistema nervoso. Tá? De acordo com o ambiente que o ser vivo está, ele recebe estímulos, né? O cérebro recebe estímulos e manda respostas para que o ser vivo ele consiga se adaptar às condições daquele ambiente. Todo ser vivo ele se reproduz para dar a formação de indivíduos e até mesmo perpetuar a espécie. As reproduções que ocorrem são de duas maneiras, né? Que são de maneiras assexuadas ou maneiras sexuadas, havendo a troca do material genético e dando a variabilidade da espécie, tá certo? Todo ser vivo ele evolui, como eu falei a vocês, e se adapta a um ambiente onde ele reside, né? Então, alguns seres vivos, eles vão se adaptando de acordo com as variações climáticas do planeta, com as variações estruturais, porque o planeta ele está sempre se modificando. E se o planeta está sempre se modificando, os seres vivos que nele existem também vão se modificar devido às alterações ambientais. Então, esse foi o resumão de toda essa parte do capítulo, tá certo? E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a classificação dos seres vivos, tá? Como os seres vivos, eles se classificam. Então, por exemplo, para a gente aprender um pouquinho sobre isso, a gente tem que saber alguns conceitos, né? Primeiramente, o que é taxonomia? Taxonomia é a ciência que vai estudar, que vai organizar e classificar os seres vivos. Classificar, gente, é organizar em grupos, tá certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, o grupo de animais que são da família dos caninos, os animais que são da família dos felinos, os animais que são da família dos primatas. Veja, a gente tem um monte de mamíferos, mas eles têm características diferentes. E a partir dessas características, a gente começa a ir separando, a gente vai classificando, tá certo? Outro conceito, taxon, grupo de seres vivos que compartilham características e estão inseridos em uma única categoria taxonômica. Por exemplo, eu tenho gatos, leões, leopardos, tigres, todos eles fazem parte de um único grupo de seres vivos que são os felinos, tá? E a partir disso eu vou classificando ainda mais eles, eu vou separando ainda mais. Eu vou organizando a fundo essa classificação, tá? Células eucariontes e procariontes a gente já viu, né? Eucariontes possuem membrana nuclear, procarionte não. Autótrofos e heterótrofos também já vimos, né? Autótrofos realizam a sua própria nutrição através da fotossíntese e os heterótrofos eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles dependem de outros seres para se alimentar. E outros dois conceitos aqui é o conceito de seres aeróbicos e seres anaeróbicos. Os seres aeróbicos são organismos que utilizam o oxigênio para a respiração. Já os anaeróbicos, eles não utilizam o oxigênio para a respiração, tá certo?
E população é um grupo de indivíduos de mesma espécie que vivem em conjunto sobre as mesmas condições de vida. Dúvidas? Não. Não? Pronto. Então, a gente já viu o que é taxonomia, né? Que é o estudo que visa organizar, nomear e classificar os seres vivos em categorias de acordo com seus aspectos físicos, ecológicos, fisiológicos e evolutivos. E assim a gente consegue dividir os grupos de seres vivos que existem. Quem criou essa ciência, vamos dizer assim, as primeiras classificações, foi um taxonomista, certo? Chamado de Linné. Aqui está Carlos Linnaeus, que devem ter colocado outro nome aqui nele assim, de outro país, mas a gente mais comumente conhecido como Carl von Linné. Que se a gente for aportuguesar esse nome, né, a gente pode chamar ele de Carlos Linneu, certo? Que foi, meu Deus? Vem pra cá. Ó, então, ó, ele foi um zoólogo, né, que estudou diretamente essas classificações e ele consegue, ó, tentou nomear e descrever todos os organismos já conhecidos, entendeu? E a partir desse estudo de Linné, certo? Ele foi considerado o pai da taxonomia, da classificação dos animais, tá certo? Então ele publicou vários estudos descrevendo as espécies de plantas, tá? Criou um sistema de nomenclatura binomial. O que é esse sistema de nomenclatura binomial? Vocês já viram, já perceberam, por exemplo, que a gente tem um nome científico de cada espécie. Por exemplo, Escherichia coli é um nome científico. Coliformes fecalis é outro nome científico. Então, é porque eu não sei o nome científico do gato, por exemplo. O gato a gente conhece como gato, certo? Mas ele tem um nome científico. O nome popular é gato, mas o nome científico não, certo? Então é felines alguma coisa, entendeu? É sempre assim. E geralmente, ou pelo menos na maioria dos casos, os nomes das espécies elas são sempre em latim. Por que latim? Porque o latim é a linguagem da ciência, certo? Dúvidas? Não. Não. Então, ó, Linné, ele vai classificar os seres vivos em uma hierarquia, tá certo? Começando pelos reinos, tá? Então, os reinos que que existem na classificação são 5 reinos. Então, a gente vai ter, por exemplo, o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino protista, vamos ter o reino na era protista, vamos ter o reino Plantae, que é o reino das plantas. Vamos ter o reino Fungi, que é o reino dos fungos. E vamos ter o reino Animalia, que é o reino de todos os animais. Tá certo? E aí, veja, antes dos reinos, a gente tem 2 domínios, como eu falei a vocês, que é o domínio Eucária, certo? Árquea. Na verdade, 2 não, são 3. Eucária, Árquea e o domínio Procária, tá? Quando a gente divide, por exemplo, as arqueobactérias, são bactérias primitivas, os procariontes e os eucariontes, tá? Depois do domínio, vamos ter o reino. No caso, ele está utilizando aqui, nesse exemplo, o reino animal, o reino animalia. Aí, a partir do reino animalia, depois do reino, a gente vai ter os filos. Então, a gente vai ter uma infinidade de filos aí. A gente vai ter, por exemplo, o filo porífera, que é o filo das esponjas do mar. Vamos ter o filo dos quinidários, né, que a gente vai falar sobre águas vivas, vamos falar sobre corais, anêmonas. Vamos ter, por exemplo, também o filo dos platelmintos e nematelmintos, que são os vermes.
vamos ter o filo dos anelídeos, que são seres formados pelo corpo cheio de anéis, né? No caso, a gente vai falar aí sobre as minhocas, alguns tipos de minhocas e tudo mais. Temos o reino dos moluscos, tá? E fala sobre todos os animais que são característicos dos moluscos. Temos o reino... reino não. Temos o filo... Deixa eu ver se eu lembro. Artrópode, que vai falar aí sobre insetos, que vai falar sobre crustáceos, certo? Então, esses são os artrópodes. Temos o filo também... Deixa eu ver aqui, se eu não me esqueço de nenhum. São 11. Artrópode. Pronto. Aí depois dos artrópodes temos filhos dos equinodermos, né? Que são seres como, tipo, águas vivas, seres como pepinos do mar, certo? São seres que possuem bastante espinhos, né? E, por último, a gente tem o filo dos cordatos, que são os seres que eles possuem notocorda e apresentam uma coluna vertebral, tá? Aí a gente entra no subfilo, né? Que são aí quando a gente fala de vertebrados, protocordados, eurocordados, aí isso a gente vai vendo com calma, tá? Aí a partir disso, dos filos, a gente tem as classes. Então a gente vai ter, por exemplo, classe mamália, classe reptília, classe anfíbia, entendeu? A gente vai dividindo anfíbios, répteis, mamíferos, peixes, certo? Essas são as classes. Após a classe, a gente tem a ordem. Por exemplo, a ordem carnívora, como ele está mostrando aqui. Aí a gente vai ter, depois da ordem, a gente vai ter a família. Aí a gente vai ter a família dos felinidais, as famílias de caninidais, porcinidais, certo? Que vai dividir propriamente os seres. E a partir das famílias, temos os gêneros e depois a espécie. Tá certo? Então, a gente vai ter o domínio. Depois do domínio, vamos ter o reino, depois o filo, depois a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Vejam, domínio ele não entra como um critério de classificação. Tá? Ele entra aí em outros critérios de taxonomia. Então, basicamente, a gente começa do reino. Os 5 grandes reinos que vão sendo divididos de acordo com filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O último é a espécie. Certo? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ver, o gato. Certo? O gato. Então, ele é do domínio Eucária, do reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Felinidae, do gênero Felis, certo? E da espécie Catus, tá certo? Então, o nome científico do gato é o Felis catus, tá? O gato doméstico, tá? Já o gato, que ele é o guepardo, né? A gente vai ter reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, certo? Ele é da classe dos felinos, certo? Felinidae. Porém, o seu gênero já não é mais do Felis, já é o gênero Panthera, certo? Gênero Pantera, espécie Pardus. Então, Panthera felinus pardus seria o nome científico do guepardo. Tá? Dúvidas? Não. Bom, é mais ou menos assim que a gente estuda a classificação de seres vivos. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Veja aí, por favor, Isadora, qual é a página do exercício que fala desse capítulo de seres vivos. A página 163, a página 160. Pronto. Então, coloque lá no grupo, por favor, essas páginas, porque essas páginas são do exercício que vocês vão fazer em casa. Tá certo? Ok. E é isso. Tchau e até quarta. Tchau.